Começando aqui a nossa live sobre controle de convencionalidade, uma live super especial em que eu estarei aqui recebendo o nosso amigo, parceiro, professor e juiz do trabalho, Platão Neto. Esse perfil é o Trabalho Notável, um projeto destinado à produção de conteúdos de prática jurídica, em especial para advogados trabalhistas, e eu sou o professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho há mais de 24 anos e um dos fundadores do Trabalho Notável. Nessa live, a gente vai procurar entregar para vocês um conhecimento muito importante, um conhecimento que pouca gente domina ainda, né? E que é bastante relevante, né? Nós estamos falando aqui do controle de convencionalidade em matéria trabalhista, né? Ou seja, em que tipo de situação, como é que eu vou ter nacionais trabalhistas, né? No seu confronto, no dia a dia, na aplicação, na interpretação de outras regras trabalhistas. Tenho certeza que vai ser uma live muito rica para todos vocês. Bom dia, amigo. Bom dia, amigo. Tudo bem, Fabiano? Como é que estão as coisas? Excelente, graças a Deus, e uma felicidade muito grande, Platão, de te receber aqui. Né? Ontem, eu até na hora de divulgar a live, né? Eu fui contar, fui lembrar, né? O Platão é parceiro meu de obras jurídicas desde 2012. Na verdade, a primeira publicação foi 2013, né, Platão? Mas já foram 10 edições da CLT, da editora Ridel, né? Todo ano a gente publica lá. E esse trabalho nosso deu origem também ao Quarteto Trabalhista, né? Com 2 super livros, né? Que é essa CLT e é massa. E 2 super livros que tem impactado muita gente, né, Platão? Tanto o livro de reforma quanto o livro Manual Prático das Audiências. E é uma satisfação estar aqui com você, divulgando o novo livro do Platão, que é o conto. Se bem que tem um mais novo que esse, né, Platão, de provas digitais, mas um livro espetacular. E a gente vai falar um pouco desse tema, o controle de convencionalidade, que é muito importante para o advogado, para o juiz do trabalho, e muita gente ainda não se tocou acerca da importância desse assunto. Então, seja bem-vindo ao Trabalho Notável, Platão. Muito obrigado, Fabiana. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Quero parabenizar por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Tenho acompanhado tudo que tem sido feito. Estava até no TikTok ontem, numa novidade, uma plataforma para mim um pouco diferente, mas eu acho sensacional o que vocês vêm fazendo. E o trabalho também, né, para além de tudo, né, Fabiano? Quero agradecer também por suas participações na Enamat, né? Eu estou agora aqui em Sim. Brasília, daqui a pouco estou lá, e você sempre uma referência, um grande professor, suas aulas têm sido lembradas pelos colegas. E esse tema do controle de convencionalidade, como disse, né, Fabiano, é um tema importante e ainda pouco conhecido pelos advogados, pelos magistrados, pelos tribunais, né? E eu acredito que cada vez mais esse tema ganhará força. Este ano tivemos a recomendação 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os magistrados a realizarem o controle de convencionalidade, a conhecerem a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, sem dúvida, cada ano esse tema ganhará mais relevância e estará, com certeza, em todos os processos aí que envolvem direitos humanos no nosso país. Show de bola, Platão. Eu vi que a gente precisa que você abra a câmera lá no YouTube. A gente está no YouTube também, fazendo uma transmissão simultânea. Assim, a câmera e o áudio também? A câmera e o áudio no. Ah, mas aí eu acho que vai dar...
É só você abre o áudio e o vídeo e deixa mudo o computador. Ah, tá, mas tá ligado aqui, Fabiano. Eu tô. É porque não está aparecendo. Agora apareceu a sua imagem aqui. Ó. Beleza. Tá certo. Creio que, como é um assunto, né, Platão, é um assunto que não é de domínio, a gente não. Eu falo literalmente sem vergonha, né, Platão? Que eu adoro esse tema, né? A gente já conversou muito sobre esse assunto. Meu mestrado, a linha de pesquisa foi de aplicação das convenções da OIT no direito brasileiro. Eu falo sem vergonha que eu passei em 2 concursos de juiz do trabalho sem nunca ter lido uma convenção da OIT, né, sem nem saber o que era, né, porque acho que é um déficit na nossa formação, que eu acho que tem sido suprido, né, devagarzinho, né, as pessoas estão passando a ter noção, né, desse assunto. Mas, por ser um assunto novo, Platão, eu acho que você poderia, nesse começo da live aqui, explicar para o pessoal, em linhas gerais, o que é, afinal de contas, o controle de convencionalidade. Bom, Fabiano, eu quero saudar aqui a todas e todos que estão aqui presentes, né? Vi aqui a desembargadora e a conselheira Tânia Rexigel, foi lá do Ministério da Justiça, continua atuando lá no CNJ em várias frentes. O querido doutor Lauro e todos os outros que estão aqui presentes nessa live de hoje. Basicamente, o controle de convencionalidade é uma verificação de compatibilidade das nossas normas internas com os tratados internacionais de direitos humanos. O Supremo adotou em 2008 uma decisão que foi publicada em 2009 no recurso extraordinário 466343, que entendeu que os tratados internacionais de direitos humanos têm status de supralegalidade. Isso significa que as normas internas infraconstitucionais elas têm que passar por um duplo filtro. O da convencionalidade, que significa que as normas internacionais elas estão num patamar, num nível hierárquico superior às normas infraconstitucionais, isso por uma interpretação do artigo 5º, né, dos parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. O parágrafo 2º fala que os tratados internacionais são normas que se somam aos direitos e garantias expressos na Constituição. Então, havia uma interpretação que até hoje defendida por Flávia Piovesan, Valério Mazzuoli, né, e era pelo saudoso Cansado Trindade, de que as normas, de que esses tratados, eles têm, pelo menos materialmente, né, equivalência à Constituição Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, acabou entendendo, e foi uma decisão ali que teve uma divergência, né, significativa, acabou entendendo que esses tratados eles têm um status de supralegalidade. Ou seja, toda norma interna, e vale para a CLT, vale para qualquer lei extravagante, qualquer outra lei aí que diga respeito ao trabalho, né, no nosso caso, ela precisa passar por esse duplo filtro, ou seja, ela precisa ser convencional e, né, constitucional. Isso é muito importante porque diversas normas, né, por exemplo, agora recentemente o Supremo na ADI 5766 entendeu lá que o artigo 844, parágrafo 2º, 3º da CLT, ele é constitucional, mas não foi feita a análise sob o prisma da convencionalidade. Isso é claro, né, que a gente ainda está num momento de crescimento em relação a isso, porque nós não fomos, né? Você falou do concurso que você passou sem tratar disso, e eu fico muito feliz, Fabiano, de falar desse assunto com você, porque você é um conhecedor do tema. E o nosso ensino jurídico ainda é carente, né, dessa questão. Nós estamos agora revendo o projeto político-pedagógico do curso da Universidade Federal de Goiás, por onde você passou, né? E agora, a
partir do ano que vem que vai ser introduzido esse tema do controle de convencionalidade na graduação. Ou seja, é uma questão que realmente é pouco conhecida pelos magistrados, por todos que atuam. A ENAMAT, né, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, que funciona no TST e eu estou como juiz auxiliar da direção, tem se dedicado ao tema, né? Eu sou conteudista do curso de controle de conformidade da ENAMAT, nós temos espalhado pelo país esse curso, as EJUTs, né, as escolas regionais também têm ofertado esses cursos, e cada vez mais os colegas vão conhecendo, e na formação inicial, né, isso já começa a ser tratado, ou seja, né, daqui a 5, 10 anos nós veremos muita gente aí que será conhecedora dessa temática. E assim como era o controle de constitucionalidade para nós há alguns anos, né? Outro dia o ministro Barroso falava sobre a falta de conhecimento de direito constitucional ali na década de 80 e de 90, né? E a partir da Constituição de 88 é que o tema ganhou realmente força. Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante em que o CNJ lançou luzes sobre a matéria, com a recomendação 123 de 2022, com a resolução 364 de 2021, que fala do acompanhamento das decisões em que o Brasil é condenado. Ou seja, é uma questão de tempo para que esse tema aí tenha a mesma força do controle de constitucionalidade. Perfeito, Platão. Antes de mais nada, quero fazer um registro aqui também de saudar o Alfredo, da editora Venturoli, que está aqui com a gente, né? A Venturoli tem feito um trabalho sensacional, e a editora pela qual saiu esse livro do Platão, que o Platão está exibindo aí, Controle de Convencionalidade em Matéria Trabalhista. Dentro dessa introdução, eu queria pensar alguns pontos, o Platão. A decisão do STF, que reconheceu a chamada supralegalidade, né? Isso, uma tese que o ministro Gilmar acabou abraçando em primeiro lugar, né? E acabou vencendo essa tese no Supremo, era a questão lá da prisão do depositário infiel, né? Uma questão que diz respeito à liberdade, tudo mais, né? Então, acaba que, como o reconhecimento desse controle de convencionalidade se deu numa matéria tipicamente civil, né, isso acabou, no meu sentir, provocando um bloqueio entre nós, né, Platão? Porque, fazendo aqui uma paráfrase do livro do Ronald Dworkin, a verdade é que nós não levamos os direitos trabalhistas, os direitos sociais a sério, né? Então, creio até que a gente precisa fazer aqui uma ponderação, lembrar a importância de um outro livro que você escreveu, que é a sua tese de doutorado, né, sobre a justiciabilidade dos direitos sociais, porque esse é o problema no fundo, né? Porque eu várias vezes apontei, dando aula sobre esse assunto, Platão, eu fui confrontado no bom sentido por aluno, dizendo assim, porque a supralegalidade ela se aplica para tratados internacionais de direitos humanos, né? E muitas vezes eu fui confrontado por aluno falando assim, professor, mas Convenção da OIT não é um tratado de direitos humanos, né? Então, a gente tem realmente uma grande dificuldade de reconhecer o trabalho humano, né? A proteção do trabalho humano como um direito fundamental, né? E para isso a gente teve alguns precedentes no Supremo, né, Platão? Eu lembro de uma ponderação, talvez tenha sido a primeira em matéria trabalhista, quando se discutiu a liminar lá envolvendo o banimento do amianto nas indústrias de São Paulo, né? O ministro Aires Brito fez essa ponderação, falou, olha, aqui tem uma convenção da OIT
que fala do banimento de amianto. Então, aqui nós temos uma situação de supralegalidade, que tem que ser respeitada a convenção. Só que aí o ministro fez a ponderação que a convenção da OIT era um tratado internacional de direitos humanos porque dizia respeito à saúde, né? Então isso acaba reforçando, de certo modo, não tenho certeza que não foi a intenção do ministro, mas reforça o estigma que se você não ligar o direito trabalhista a um outro direito mais forte, um desses direitos fundamentais assegurados na Constituição, há uma dificuldade das pessoas em compreender esse caráter de direitos humanos, né, das convenções da OIT. E aí surge um problema, né, Platão, que a gente poderia situar aqui com o pessoal. O controle de convencionalidade é uma tese que deve se insistir. Eu tenho percebido com muito ânimo, né, no TST, decisões ainda que isoladas ainda, né, mas a gente poderia citar aqui o ministro Augusto César, que abraçou a causa assim por inteiro, né? Então a gente tem visto inclusive alguns precedentes importantes da SDI, em que o ministro Augusto, em especial, ele tem, nas próprias emendas dele, ele tem feito a aplicação do controle de convencionalidade, inclusive citando decisões da OEA, né, do Tribunal da Corte de Direitos Humanos da OEA. E nesse sentido, o Platão, eu te provoco aqui para a gente falar um pouquinho disso, né? Que quando a gente fala de controle de convencionalidade em matéria trabalhista, a gente está falando das convenções da OIT, mas a gente está falando também de outros tratados e ganha destaque aqui pela sua aplicação prática, né? O Pacto de San José, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu sugiro que você possa fazer uma síntese para os colegas que estão assistindo a live aqui, né, dos sistemas, inclusive com a distinção, né, de quais os desdobramentos na OIT, né, quando há um descumprimento de convenção da OIT, e quais os desdobramentos na OEA, né, para o pessoal ter uma consciência até da importância, da relevância de usar isso nas suas petições, seja no processo de conhecimento, no recurso, na execução, enfim. Exato. Bom, Fabiano, vamos começar primeiro falando, né, da decisão do caso da prisão depositária infiel, que assim, acabou respingando na Justiça do Trabalho, né? Sim. O depositário infiel lá na execução trabalhista, e a partir do momento que o Supremo disse que não caberia mais, depois publicou a súmula vinculante número 25, acabou com qualquer possibilidade de prisão de depositário infiel na Justiça do Trabalho. De fato, né, algumas pessoas têm dificuldade de absorver, de internalizar essa ideia de que convenção da OIT trata de direito humano. Aliás, o meu primeiro trabalho solo, né, que é a minha dissertação de mestrado, é o trabalho decente como direito humano, que estuda as convenções da OIT fundamentais. E, aliás, Fabiano, nós tivemos nesse ano agora, né, a Conferência Internacional da OIT, que foi extremamente importante, que colocou a saúde e a segurança no trabalho como um quinto elemento lá do trabalho decente, algo que já defendia lá em 2014 na dissertação sobre trabalho decente como direito humano. E aí nós temos, de fato, né, uma compreensão de que as convenções da OIT tratam de direitos humanos sociais e está havendo, né, uma evolução da jurisprudência da Corte Interamericana que acaba reconhecendo a justiciabilidade dos direitos sociais pelo artigo 26 do Pacto de São José da Costa Rica, que era intransponível. Né? Eu fui lá na Corte Interamericana em 2016 e não
cogitava dessa justiciabilidade direta por força do artigo 26, que é o único que trata de direitos sociais no Pacto São José da Costa Rica. Mas a Corte evoluiu o seu entendimento e chegou, por exemplo, no caso da fábrica de fogos, né, que para mim é um caso paradigmático, juntamente com o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, em que Sim. a Corte Interamericana reconhece, de fato, esses direitos sociais, laborais, como direitos realmente imediatos de todo trabalhador do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, a Corte reconheceu isso. Mas a gente tem um pouco uma dificuldade, né, porque a OIT não tem um tribunal específico para aplicação dessas normas. Né? Ela tem comissões para verificação, tem a comissão de peritos para fazer esse controle, mas quem vai aplicar mesmo as convenções da OIT são ou os juízes internos, no seu controle difuso de convencionalidade, né, ou a Corte Interamericana, que vai verificar a aplicação dessas normas. Mas algo que é muito importante aqui, falar para todos, né, que estão nos ouvindo, que cabe a provocação do magistrado. Eu lembro até hoje, Fabiano, quando eu me defrontei, né, eu estive diante de uma provocação de um advogado que me fez trabalhar a aplicação da Convenção 132 da OIT, né, sobre as férias, que era uma discussão lá atrás, que depois acabou aplicada no TST. Mas essa provocação ela é muito importante, porque embora o controle de convencionalidade deva ser feito de ofício, se não provocado, ele pode ser desconsiderado. Mas à medida em que há essa provocação, o juiz se sente desafiado a fazê-lo. E aí eu costumo dizer sempre, né, que nós batemos na trave naquela questão da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, que seria ali o grande exemplo, né, de aplicação prática do controle de convencionalidade, porque naquele caso ali da acumulação dos adicionais de salubridade e periculosidade, que o ministro Cláudio Brandão, né, ele capitaneou ali um voto que foi vencido na turma, depois ali por maioria apertada, a SDI acabou entendendo que não era o caso, e aí no incidente de recurso de revista repetitiva acabou a situação, né, pacificada agora porque vinculante, mas isso vai provocar novas reflexões. Né? Então, acho que o Tribunal Superior do Trabalho vai se debruçar mais sobre essa tese. O Supremo ainda está devendo um pouco mais, mas eu não tenho dúvida alguma que as convenções da OIT são tratados internacionais de direitos humanos, têm esse status de supralegalidade e deve ser observada num confronto com as normas infraconstitucionais, observando o quê? O princípio pro homem, diálogo entre as fontes, então aplicando-se a norma mais benéfica no caso concreto, né, tratando a convenção ali como um instrumento vivo. Então, eu acredito, né, que em breve os tribunais, sobretudo diante da atuação do Conselho Nacional de Justiça, eles vão dar o devido valor aos tratados internacionais de direitos humanos, como é o caso das convenções da OIT. E a gente tem, por exemplo, também a Convenção da ONU, né, para pessoas com deficiência, né, Fabiano, que tem ali o status de emenda constitucional, porque é aprovado com quórum qualificado pelo Congresso Nacional. Ou seja, né, são o que precisa para todos nós, né, o conhecimento maior capacitação em tratados internacionais, maior habilidade na aplicação prática. E então esses mitos, né, devem ser desfeitos, né, porque as convenções da OIT elas são referidas na jurisprudência da Corte Interamericana. A gente tem um caso de aplicação prática, Fabiano, que é o caso da greve ambiental, né, que acaba afetando a lei de greve, né, por entender que a greve, nessas condições de risco à saúde do trabalhador, ela interrompe o contrato de trabalho e não suspende. Então, nós temos de aplicação das convenções da OIT nos processos trabalhistas e parece que isso não tem muita discussão. Né? No caso da greve ambiental, lá tem decisões de diversos ministros, da ministra Cárcia, do Maurício Godinho, até da ministra Dora, né, se entende que há
a essa aplicação, pelo menos se faz menção. Agora, aqui eu queria fazer duas distinções aqui importantes Sim. para os colegas que nos assistem, né? Primeiro que, assim, citar uma declaração, uma resolução, uma recomendação não é necessariamente o controle de convencionalidade. Sim. Porque muita gente cita a declaração. Bom, isso é importante, né? Porque vai aumentando essa bagagem, essa cultura, mas controle de convencionalidade é verificar se a norma está em consonância ou não. E a outra distinção importante é aquela distinção entre hard law e soft law, né? Porque a gente tem que saber o que vale para o controle de convencionalidade mesmo é aquela convenção internacional vigente em âmbito interno, que tem força capaz de afastar, né, numa declaração de efeito paralisante da norma, uma norma interna para aplicação direta da norma internacional, que faz parte do nosso ordenamento quando ela é absorvida. Por força do quê? Do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal e por força lá dos artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Né? Quando nós ratificamos uma convenção e falamos, né, o Estado brasileiro ratificou uma convenção que falou que não vai deixar de aplicar a norma interna quando há um tratado internacional, esse compromisso internacional, Fabiana, ele tem que ser observado e cumprido por todos nós. Por isso, os juízes brasileiros precisam fazer de forma primária, numa análise preliminar, o controle de convencionalidade de toda matéria que é tratada pela OIT. Esse é o nosso papel, esse é o compromisso que todos nós temos e essa oportunidade aqui, né, eu agradeço muito por esse momento, né, e aproveito para responder aqui ao doutor Lauro de Campos, né, muito querido, tive a oportunidade de conhecê-lo em São Paulo, lá conhecê-lo pessoalmente, que a gente já conhece virtualmente, lá no lançamento do Manual Prático das Audiências Trabalhistas, né? E eu te falo com certeza, doutor Lauro, que os juízes devem respeitar a recomendação 123 de 2022. Os colegas estão conscientes e sensíveis a isso. Eu vejo aí né, realmente um burburinho, digamos assim, né, quanto a isso, e os colegas estão realmente incomodados pela falta de conhecimento que tem. Aliás, vou até dar um spoiler aqui, Fabiana, a gente deve fazer uma pesquisa em breve, né, sobre o conhecimento das normas internacionais pelos magistrados. Espero dar boas notícias a todos de que os colegas são conhecedores e que aplicam as normas internacionais. Não estou muito otimista, não, mas eu espero dar essa notícia em breve. Esse diagnóstico é importante porque a mera provocação acho que já chama atenção para o assunto. Com o final da sua resposta, Platão, creio que você tenha respondido aqui uma pergunta do Fábio Mello, advogado lá em São Luís, que sempre está com a gente, que o Fábio perguntou se o controle de convencionalidade implicaria numa restrição da atividade do poder legislativo. De certo modo, sim, o legislativo tem soberania, né, de legislar os temas da forma que bem entender. Agora, a questão é que a partir do momento em que o Brasil adere uma norma internacional do trabalho, ou uma norma internacional de direitos humanos, isso é para valer. Não pode o Brasil estar com uma convenção em vigor e o Congresso Nacional ir lá e votar, aprovar uma lei, o presidente da República sancionar, contrariando um tratado de direitos humanos. Então, não é necessariamente uma restrição à atividade parlamentar, mas, ao final das contas, né, os parlamentares deveriam observar, né, as convenções, e se não fizerem, aí que entra realmente o controle de convencionalidade, esse filtro, na hora da aplicação da lei, se houver conflito entre a lei interna e a lei internacional. Vi que passou por aqui também nosso querido amigo, nosso presidente, Rafael Lara
Martins, grande abraço para o Rafael. O pessoal comentou aqui que caiu a live no YouTube, né? Na verdade, eu que derrubei porque várias pessoas estavam reclamando de eco no som, né? Então aí é uma questão que eu vou ter que estudar essa semana, ô Platão, porque não adianta, né? Eu tô 2 anos e meio no digital, mas sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Quando eu faço live sozinho no YouTube e no Instagram, não dá problema nenhum. Quando tá com 2 pessoas, dá problema. Então eu vou ter que descobrir aqui qual é a situação e a solução para a gente, em próximas investidas, não ter esse tipo de situação. Quero agradecer também, nós estamos aqui com mais de 110 pessoas, né? E aí eu tenho que agradecer o pessoal que entrou primeiro aqui na live, que o pessoal vai mandando a live no aviãozinho aqui que fica embaixo da tela para outras pessoas e com isso sobe a audiência da live, e eu fico muito feliz com isso, porque quando eu comecei lá em janeiro de 2020 a fazer minhas lives, né, dia que dava assim 30, 40 pessoas, faltava soltar foguete aqui, né? Mas é uma coisa que eu aprendi, e você tem muito disso, né, Platão? A gente que é professor, não importa se tem 2, 3 pessoas ou se tem mais de 100, né? O empenho da gente entregar o conhecimento é o mesmo, né? Mas é claro que a gente fica feliz, né, quando tem uma audiência maior, porque é uma oportunidade da gente colocar a nossa ideia, né? A gente entregar um conhecimento valioso para mais gente ainda. E por isso eu agradeço todos que estão aqui. O Platão lembrou de algumas situações de aplicação prática, e a gente percebe, se a gente for fazer uma pesquisa aprofundada na jurisprudência do TST, a gente percebe que é um festival de perdas e ganhos, né? Há casos em que a convenção foi enfrentada expressamente, como o Platão bem lembrou, a questão da acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Tem casos em que a convenção foi vitoriosa, né? E o exemplo que o Platão deu da greve ambiental é excelente, né? O pessoal que quiser depois estudar mais esse assunto, vai lá na Convenção 155 da OIT, sobre a política geral de saúde e segurança no trabalho. Lá tem um dispositivo que autoriza os trabalhadores, diante de um risco de a sua integridade física, né, caso não haja uma providência da empresa, paralisar a prestação de serviço. Mas a gente tem outro problema também, né, Platão, de situações que a convenção da OIT em especial sequer foi considerada, né? Então, eu colocaria aqui duas situações. A primeira delas, eu escrevi sobre esse assunto quando teve o CONAMAT de Brasília, lá atrás, uma tese aprovada no CONAMAT, que eu levei sobre esse tema, né? O Supremo julgou a questão da terceirização em múltiplos aspectos, né? Decidiu, por exemplo, né, que a lei que exclui a responsabilidade da administração pública como regra é constitucional, né, ainda que o Supremo tenha feito algumas ressalvas de possibilidade de responsabilização. E mais recentemente o Supremo entregou uma bomba, né, que foi dizer que não precisa observar isonomia dos trabalhadores terceirizados em relação aos empregados contratados diretamente pela tomadora de serviço, né? Aí o Brasil aderiu a uma convenção da OIT, que é a Convenção 94, que trata dos contratos de trabalho envolvendo serviços e obras no poder público, e a convenção é clara
de que o trabalhador que se engaja, né, nesses contratos, que é o trabalhador terceirizado, ele deve ter todos os direitos que os trabalhadores que estão naquela atividade, né? Então a convenção impõe isonomia e a convenção ainda diz que o poder público, né, o contratante, ele deve praticar todos os atos necessários para que o trabalhador receba os seus salários, né? E aí, quando a gente fala de salários na convenção, muita gente se engana por não ter uma noção melhor de como é que a gente lê as convenções da OIT. Né? Quando a convenção da OIT fala em salários, eu não posso pensar no conceito de salário da CLT. Eu tenho que pensar no conceito de salário lá da Convenção 95 da OIT, que salário é todo tipo de contraprestação pecuniária que decorre do contrato de trabalho. Então, se o poder público tem que adotar todas as medidas, isso, de certa maneira, induz a responsabilidade quando o empregado não recebe as suas remunerações, os seus direitos na condição de terceirizado do setor público. E aí a gente tem um buraco, né? Porque essa Convenção 94, ela não foi considerada pelo TST, porque os ministros acharam que não precisava, né? Já partiram num primeiro momento para reconhecer a responsabilidade objetiva da administração pública, né? E o Supremo também, ao julgar a DC 16, depois o tema 246 da tabela de repercussão geral, não considerou essa matéria. E agora um outro assunto, que aí eu te provoco, Platão, que seria interessante passar aqui com os colegas. Assim, e aí é bom até saber, né, Platão, se esse fundamento não foi considerado no controle de convencionalidade, eu posso provocar esse assunto, né, ou a decisão do Supremo já é vinculante, e mesmo que eu venha com um argumento novo, o juiz pode passar por cima. Né? E aí outro assunto que eu te provoco é a questão lá do artigo 844 da CLT, né? Que o Supremo, ao julgar a DI 5766 sobre a justiça gratuita, o Supremo considerou constitucional, né, a cobrança de custas do beneficiário da justiça gratuita, que não justifica o arquivamento, né? E mesmo com a decisão do STF, do ponto de vista da interpretação constitucional, existe ainda uma abertura para discutir a convencionalidade dessa decisão. A gente poderia citar vários outros casos aqui, né, Platão, mas esse eu acho que, como é mais recente, seria bem interessante a gente expor para o pessoal aqui. Exatamente, Fabiano. Olha, se toda norma infraconstitucional precisa passar por um duplo filtro, e se o tema não foi analisado sob o aspecto da convencionalidade, eu entendo que vale a provocação, pode ser feita uma revisão, até porque nenhuma jurisprudência é estanque, permanente, imutável, eterna. Então, acho que tanto no caso da terceirização, né, é válida por falta de observância da resolução, da convenção, né, 94 da OIT, que trata de cláusula de contrato com órgão público, né, e também a nossa legislação ela acaba desconsiderando a recomendação 84 da OIT, que trata do mesmo tema, né, e quanto em relação ao artigo 844 da CLT, eu entendo que há a possibilidade de reexame da matéria sob esse prisma da convencionalidade, porque, de fato, foi desconsiderado, foi esquecido, né? Não sei se proposital ou conscientemente, mas esses temas não foram exaustivamente analisados sob esse argumento. Então, é sempre válido reexaminar, o advogado vale provocar, né? Porque é um argumento que é necessário, né? Porque toda norma ela precisa ser constitucional e convencional. Se ela é constitucional e inconvencional, ela não é válida. Né? Então, se ela for inconstitucional, claro, ela não é válida, mas se ela é constitucional, ela pode ser inconvencional e, portanto, inválida. E o juiz pode declarar o efeito paralisante, no caso concreto, num controle difuso que ele vai fazer.
aliás, eu acho que na DI 5766 eles passaram totalmente assim, despercebido em relação... Eles não aprofundaram nessa discussão. Quem analisou a decisão sabe que essa questão do 844, o Supremo passou assim, parece que ninguém discutiu essa matéria e engoliram isso, desconhecendo, inclusive, a jurisprudência da Corte Interamericana, no caso Cantos versus Argentina, que a Corte Interamericana fala que as custas não podem ser desproporcionais a quem quer que seja aquele trabalhador que vai reclamar, seja qualquer um que vai na justiça e que pode ter o acesso à justiça obstaculizado por custas desproporcionais. Então, eu respondendo a sua questão, acredito que sim, essa matéria pode ser reexaminada e deve ser provocada. E respondendo aqui algumas questões, né, dos colegas aqui, o doutor Orlando pergunta se mesmo se a convenção não foi ratificada, aí não, né? A convenção, para ela ser válida, para ela ter força cogente, ela precisa ter sido ratificada e ter passado o prazo para que ela entre em vigor no país. A partir do momento que ela entra em vigor, ela deve ser observada e faz parte do nosso ordenamento. Um exemplo que a gente pode dar aí é a Convenção 190 da OIT, que trata de assédio, Isso. que é referida, mas ainda não foi ratificada. Inclusive, o TST fez uma moção, né, de apoio à ratificação da Convenção 190, e quando ela for ratificada, aí sim, ela vai ser observada nos casos de assédio e violência no trabalho. E só mais uma questão aqui, nos provocaram sobre a reforma trabalhista, né? Eu acho que tem vários... Ali, por exemplo, o artigo 60, parágrafo único, né, as questões de teletrabalho, trabalho intermitente também podem ser analisadas. Dispensa coletiva. Convenções internacionais, dispensa coletiva também é outro exemplo importante. Mas, Fabiana, aqui eu quero deixar só um recado assim, também importante que vale para todos. É a responsabilidade que nós temos ao fazer esse controle de convencionalidade, né, que deve ser algo sério, responsável, para que não caia no descrédito. Né? A gente não pode falar assim, também que tudo é inconvencional, né? Porque essa análise deve ser pontual. Até você citou o CONAMAT, nós tivemos, né, juntamente com o Antônio Berto, aí, seu irmão querido, uma tese, né, no CONAMAT aprovada, né, eu fui coautor dessa tese junto com o Antônio Berto, de que a convencionalidade ela deve ser feita pontualmente, né, e não de uma forma assim... Isso. Aberta, pulverizada, né? Por exemplo, eu não concordo que a reforma trabalhista é toda inconvencional. Eu não concordo com isso. Né? Por exemplo, a meu ver, o parcelamento das férias está dentro da Convenção 132. Né? Acho certo ou não, mas eu não vejo inconvencionalidade nesse ponto. E essa responsabilidade, ao se fazer esse controle de convencionalidade, ele fará com que seja algo realmente respeitado. E nós não podemos confundir essa atuação, de forma alguma, com o ativismo judicial. Né? Muitas vezes tentam ligar o ativismo a uma interpretação conforme a Constituição e as convenções internacionais. E a gente não pode confundir isso, né, Fabiana? Claro que o conceito de ativismo, né, é largo e há uma controvérsia sobre isso, mas jamais se pode falar no sentido depreciativo que essa atividade de interpretar as normas conforme as convenções e conforme a Constituição pode ser uma atitude ativista do juiz. Né? E aí, outra questão também, falando do legislativo, né, esse poder que é dado ao juiz no controle de uso, ele foi dado pelo Constituinte. Né? Quando o Constituinte disse que os direitos expressos na Constituição não excluem outros né, decorrentes dos tratados em que a República Federativa do Brasil seja parte, o Constituinte nos deu esse poder a cada juiz. E aí não há desrespeito à soberania, porque o próprio Estado abriu mão, em parte, digamos assim, da sua soberania e recebeu, né, numa compreensão monista, né, do direito internacional, essas normas internacionais e admitiu a incorporação delas ao ordenamento. Excelente. Quero fazer uma saudação aqui para nossa madrinha, Tereza Narras, que está aqui na live. A Tereza, ela é muito importante para a gente, não só pelo carinho, pela amizade que a gente tem,
mas a Tereza que fez o meio de campo, né, Platão, para a gente publicar na época o livro de audiência trabalhista do quarteto lá pela RT, e nós já estamos na terceira edição, isso aí, esse livraço, né, muito, muito massa, e que tem inclusive um texto de apresentação da T. Eu queria acrescentar, Platão, ao que você respondeu ao Orlando, que tem uma tese, foi aprovada lá na jornada da ANAMATRA, que a gente pode aplicar as normas, as convenções da OIT não ratificadas como direito estrangeiro, na forma do artigo 8º da CLT. Aí é uma situação interessante, mas tem que ser para um tema que não foi regulamentado no Brasil, né? Ou então você pode usar como reforço argumentativo, em especial nas questões conceituais, né? A Convenção 190 é o exemplo melhor disso, né? Você pode, o advogado pode usar a Convenção 190 ponderando com o juiz, olha, o reclamante tem consciência de que a convenção não foi ratificada, mas cita que a convenção no sentido de que é uma tendência internacional, a tendência global, que se regulamente ou que se interprete o assunto no seguinte sentido. E aí você traz a convenção na petição, é uma estratégia interessante. A Liz Lopes, a Valdeliz, né, que é uma das nossas faixas pretas de recurso de revista, tem tido muito resultado advogando lá em São Paulo. A Valdeliz faz uma pergunta aqui que eu, que ministro aulas de recurso de revista, fico muito incomodado mesmo de tratar sobre esse assunto, porque a Liz perguntou se a convenção da OIT ela pode servir como fundamento para subir um recurso de revista, né? E aí eu realmente me sinto constrangido em dar essa resposta, né? Porque se eu tenho lido a jurisprudência do TST toda semana para ver o que está acontecendo, o que tem de novo, mapeando alguns assuntos, e se eu pegar aí nos últimos 2 anos, eu lembro que eu vi uma decisão relatada pelo ministro Maurício Godinho, em que ele admitiu o recurso por violação a uma convenção da OIT. E para mim isso tem toda a lógica, né, Platão? Porque se a gente está dizendo aqui que a convenção é supralegal, está acima da legislação ordinária, está acima da CLT, do CPC, não tem por que recusar, né, o argumento de violação para fins de recurso de revista. Mas há uma decisão do ano passado também, relatada pelo nosso amigo Breno Medeiros, e que eu percebo que é a tendência majoritária ainda no TST, de dizer que a convenção da OIT não está listada lá no artigo 896 da CLT entre possíveis fundamentos para um recurso de revista. Eu até acredito fortemente que esse entendimento está com os dias contados, mas até lá, né, eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, galera, isso aqui você vai jogar feio, né, estilo Filipão, né? Você pode ter algo que é muito óbvio, algo que você está muito convencido, mas vamos jogar de forma segura, né? Então, o que eu sempre recomendo, você tem uma convenção da OIT sobre um determinado assunto, como o Platão lembrou aqui, uma situação que essa é um pouquinho complicada, porque do ponto de vista constitucional já foi resolvido. Mas eu tenho um assunto que não tem uma tese vinculante do Supremo, né, obrigatória do Supremo ainda. Então, eu vou argumentar que o recurso viola a convenção, mas eu vou buscar também enquadrar aquela violação no dispositivo da Constituição, da CLT, ou do Código de Processo Civil, né? Eu não recomendo que o advogado vá com recurso de revista apenas por violação à convenção da OIT, por mais convicção que eu tenha, né? Porque isso pode dar errado, né? É uma responsabilidade que a gente tem, né, Platão? Você que também ministra muitas aulas para advogados, né? A gente tem lá nossas convicções, a gente escreve
muita coisa, né, de produção acadêmica, mas a gente tem sempre que recomendar. Se existem dois caminhos, eu não vou falar para o aluno, não, a jurisprudência está errada, insista nessa tese. Não, insiste na tese, mas joga também com o regulamento, né? Joga com a jurisprudência para não ter algum tipo de surpresa indesejada. Com isso, Platão, acho que a gente está chegando já a quase uma hora de live. Vamos partir aqui já para a reta final, né? Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Acho que essa live ela entregou um conteúdo muito importante, muito raro para os colegas que atuam na área trabalhista, né? Agradeço o Platão pela participação. Deixo aqui a indicação do livro. Inclusive, viu, Platão, eu faço o compromisso contigo da gente fazer um post aqui no perfil do Trabalho Notável para poder divulgar mais o livro, botando nos stories o link lá da Venturoli, que aí facilita quem tiver interesse fazer a aquisição, que com certeza é um livro fácil de ler, né? São quase 150 páginas, né? 140 páginas, mas um conteúdo assim ímpar, né? Para você usar imediatamente nas suas petições, e muito importante mesmo. Obrigado, Platão, e deixo a bola contigo para as considerações finais. Eu que agradeço aqui. O pessoal pediu o sorteio do livro. Acho que eu vou fazer um perfil Platão Teixeira, viu? Perfeito. Realmente é importante difundir esse conhecimento, né, Fabiano? Que nós somos carentes, mas eu acho que isso vai crescer muito. Fico muito feliz com essa audiência, né? O Lauro de Campos falando que está batendo 120 e tal. É uma alegria, e eu sei que não é só a quantidade aqui, é um público extremamente qualificado, né? Estamos diante de uma plateia seletiva. Então, Fabiano, fico muito feliz. E só algumas considerações rápidas sobre aquilo que você falou. Sim. Eu concordo, né, que por uma interpretação a convenção pode, né, fazer subir aí um recurso de revista. E eu também entendo que nesse ponto é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Aí nesse ponto aí não dá para colocar todas as fichas numa matéria, né? Não dá para dar all-in aí só nas convenções internacionais, né? Então eu acho que existem vários caminhos. E também, aproveitando um comentário que você fez sobre convenção, possivelmente como um direito estrangeiro, aí eu acho que vale aquela distinção também entre direito comparado e direito internacional, né? O direito comparado é o direito estrangeiro, né, uma legislação interna de outro país, que aí daria para ir ali pelo artigo 8º da CLT. O direito internacional é outra coisa, né? São normas advindas dos sistemas global e regional de proteção de direitos humanos. Então, acho que vale como argumento de reforço, mas né, não dá para passar disso. Então, meu amigo, muitíssimo obrigado, viu? Cumprimento a todos. Foi uma delícia. Eu ficaria aqui com você muito mais tempo, né? Porque é um prazer imenso falar sobre esse tema, ainda mais estar com um amigo aí. A gente estava já, né, tentando fazer essa live há algum tempo. Que bom que deu certo, né? Sei que sua agenda é extremamente corrida, então fico feliz da gente ter conseguido, né, atingir esse objetivo, e que seja a primeira também de outras, né? Que nós podemos estar juntos aí falando sobre, né, a CLT também. A CLT, claro. Falando, quem sabe, sobre provas digitais também, né? Quinta-feira você vai estar aqui de novo, né, Platão? Com o Rafael e a Carolina. Já fica o convite, galera. Legal. Vai ser. Quinta-feira o Platão é o convidado. O Platão hoje é um dos caras que mais dominam prova digital, tá no grupo de estudo lá do CNJ, publicou um livro agora, né, que coordenando, um dos coordenadores de um livro bem importante, está aí, sobre prova digital. E quinta-feira, 7h50, o Platão vai estar aqui na melhor live de prática trabalhista do mundo, com o Rafael Lara e a Carolina Tupinambá. Fica o convite também. Valeu, amigo. Brigadão. Ótimo dia. Um abraço platônico. Tudo de bom para todo mundo aí. Valeu.
A live vai ficar gravada, pessoal, e eu faço uma recomendação final que vocês sigam o perfil do Platão Neto. Basta você clicar em cima da live aí, tem a identificação dos perfis que participam da live, não precisa nem sair da live, você já consegue seguir o Platão aqui no Instagram também. Um grande abraço, valeu. Galera, hoje tem Elison Miessa, às 11 horas, na live de execução. Um abração.